O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. E se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram. Pregavam que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, minhas irmãs na fé, amados e amadas segundo o coração misericordioso do Senhor, nós que aqui estamos, a nossa Igreja Matriz de Santo Antônio, aqueles que rezam conosco a partir da internet, também pelo rádio, noite de quinta-feira, como fazemos, nos reunimos para ouvir a Palavra Santa de Deus, celebrar o dom precioso da Eucaristia, rezando pelas nossas famílias, clamando a Deus nosso Senhor, as forças, bênçãos para cada um de nós nesses tempos em que nós vivemos e enfrentamos, muitas vezes, bem intensas as dificuldades, provações próprias deste tempo. Mas nós cremos na força de Deus, nós cremos no anúncio que o Senhor nos faz a partir de um processo libertador, salvífico, que Jesus veio instaurar entre nós e nos chama, nos convida a fazermos a experiência do discipulado. Por isso que nós vimos o Evangelho, o chamado dos 12. Jesus chamou os 12 discípulos, os 12 primeiros, deu as orientações, formou, orientou e enviou 2 a 2. É engraçado porque o envio poderia ter sido cada um para um lado, não. Mas Jesus envia 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. E hoje, nós, cristãos, batizados, católicos conscientes, somos esses discípulos. E da mesma forma em que Jesus deu o poder para os 12 primeiros, para expulsar os demônios, curar os doentes, sobre os espíritos impuros, Ele concede a nós este mesmo poder, porque nós somos ungidos, somos consagrados, marcados pelo selo de Deus para anunciar ao mundo a mensagem do Evangelho. Então nós podemos nos perguntar, qual é o espírito impuro do tempo atual?
Qual é o demônio que nós precisamos expulsar do nosso meio? Das famílias, da sociedade organizada. Quantas vezes, às vezes a gente ouve assim, né? Ah, tal coisa a igreja não deveria fazer, ou não deveria falar, ou não deveria entrar, muito pelo contrário. Se é para libertar o povo, a igreja tem que estar. Porque o Evangelho nos dá esta missão. Nos encarrega disso. E é por isso que nós devemos pensar nas realidades. O espírito mau, do egoísmo, da ganância, do poder desenfreado, da fome que aumenta entre nós, da desigualdade social, é este grito de liberdade, de justiça e de salvação que Jesus nos dá. E nós somos seus continuadores. Jesus chama 12, depois chama 72, e hoje a missão dele é dada a cada cristão batizado. Você foi ungido no seu batismo, em 2 momentos, na sua fronte, na sua testa, e a igreja rezou e pediu a graça e efusão do Espírito Santo de Deus sobre você. Depois você foi ungido no peito, e este óleo a igreja rezou, assim como este óleo penetra no seu peito, a graça, a força, o amor santificante de Deus penetre na sua vida. É missão de todos nós. Deus nos chama a dar um testemunho bonito da nossa fé. E diante das vozes ou seduções do tempo atual, nós podemos também nos perguntar se nós estamos ouvindo o chamado de Jesus. Porque às vezes quando a gente se prega, fala de chamado de Deus, chamado de Jesus, tem gente que pensa que Deus só chama para ser padre e freira. E muito pelo contrário, 90% do corpo da igreja é o povo santo de Deus. São vocês que estão na família, na comunidade, na sociedade, são convidados a dar sinais daquilo que nós celebramos. Porque a missa não pode terminar no amém aqui. A missa termina e a missão inicia. De dar testemunho bonito da fé. De sermos cristãos. De diminuir no mundo o sofrimento e a dor. Num tempo difícil, nós temos uma grande missão. Nós temos um chamado que Deus faz a mim e a você. E neste dia em que a igreja celebra São Brás, um bispo, mártir, ou seja, derramou seu sangue por amor a Cristo e à igreja, por isso que a igreja se reveste do vermelho, para lembrar o sangue derramado. E nós pedimos a intercessão de São Brás sobre os males da nossa garganta. Porque ele foi médico, São Brás. Exercia a medicina de uma forma bela, bonita, intensa. Mas no seu coração ouvia uma voz que o chamava, que insistia, porque o chamado de Deus é insistente. Como diz Santo Agostinho, é uma luta desigual, no qual Deus é sempre o vencedor. E aí ele tornou padre e bispo, e diante de uma criança com uma espinha de peixe atravessada na garganta, a mãe o leva ao bispo, e ele reza, pede a bênção, e aquela espinha se solta da garganta daquela criança. Por isso que ele é dado como protetor de todos os males da garganta, e hoje nós rezamos e pedimos, e vamos pedir as bênçãos de Deus, pela intercessão de São Brás, para cada um de nós.
como eu brincava hoje lá no rádio, né? No meu tempo de menino, eu não sei se é o santo que é poderoso ou se é a força do tapa. Uma vez eu engasguei, e o povo, vocês têm isso, vocês com os coitadinhos dos meninos. Engasgou, sunga os braços para cima. E veio alguém e falou assim, São Brás, tum! Mas deu um tapa, eu falei, não sei se é o santo, ou a força do tapa, mas que desengasgou, né? Mas nós cremos na força dos santos que a igreja nos dá como protetores, como intercessores diante de Deus. Os santos são exemplos que é possível construir o mundo a partir da ótica de Jesus Cristo. Os santos são homens, mulheres, como a gente, que viveu os perrengues aí, como a gente, as dificuldades, como nós, mas tiveram uma entrega total, forte, intensa, na graça de Deus, e Deus tem o poder de mudar toda e qualquer realidade. Por isso, meu irmão, feche os seus olhos nesta hora. Deixemo-nos com que esta força insistente de Deus chegue no meu e no seu coração. O que você tem vivido? O que você tem experimentado? Quais as realidades que nós enfrentamos, que nós precisamos colocar diante de Deus? Uma vida tão temida, tão ameaçada, o medo, a incerteza do tempo atual. Quantas realidades têm ferido as nossas famílias, a nossa casa, tirado de nós a paz, a tranquilidade. Mas a voz suave de Jesus chega ao meu e ao seu coração. Vem e segue-me. Jesus chamou 12 primeiros, homens simples, matutos, sem muita cultura. Dos 12, um traiu Jesus, mas foi com aqueles 12 homens que nosso Senhor quis começar a edificar a sua igreja. Por isso Ele chama a mim e a você, não pelas nossas qualidades, não pelas nossas virtudes, mas o chamado de Deus para nós é uma oportunidade que a misericórdia do Senhor nos concede de abrir o coração à conversão. Vem e segue-me. E deixemo-nos com que a beleza e a ternura de Jesus chegue na nossa vida, chegue na nossa história, chegue no nosso coração. E o coração é o lugar do encontro. Deixe o seu coração se encontrar com o coração de Jesus. Deixe Jesus tocar o seu coração. E ouça de uma forma suave. Vem e segue-me. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Faça essa decisão de seguir Jesus. Faça essa decisão de deixar com que o Mestre enxugue as suas lágrimas, cure as suas feridas
e sopra sobre você o sopro da vida.